Uma breve conversa sobre dolo. Um assunto que gerou muita polêmica foi que eu postei ontem um vídeo falando sobre a situação da ocorrência com airsoft, que um policial militar em São Paulo deu um tiro de airsoft numa motocicleta em movimento, pegou na bochecha de uma menininha e a Polícia Civil instaurou um inquérito de tentativa de homicídio por dolo eventual em desfavor do policial militar que assim o fez. Isso gerou uma série de comentários, uma série de manifestações nas redes sociais, falando que é um absurdo, doutor, como assim dolo, foi lesão corporal, não teve ânimos necande, bababá, dolo eventual, ele não quis matar, isso é um absurdo, só porque é policial militar. Enfim, gerou muitos comentários e eu estou aqui para tentar clarear um pouco para você, tentando transformar do juridiquês para a vida real. Quando nós falamos de dolo, nós temos que imaginar que dolo é a vontade livre e consciente do agente de querer produzir algum resultado. Então, se A atira em B para matá-lo com a intenção livre e consciente de matá-lo, A está agindo com dolo, tentando praticar um homicídio. Se ele conseguir, foi um homicídio consumado. Se ele não conseguir, por fatos alheios à sua vontade, foi um homicídio tentado. Porém, nós temos que aprofundar um pouco mais, porque não é tão simples quanto parece. Nos baseando no Código Penal Comum, em que o legislador se baseou na teoria finalista da ação, que coloca o dolo dentro do fato típico. Lá no artigo 18, inciso 1 do CP Comum, nós temos que o crime é doloso quando o agente tem a intenção de produzir o crime ou assume o risco em produzi-lo. Nós temos aí o choque de duas teorias imediatamente. A teoria da vontade, quando a gente quis produzir o crime, e a teoria do assentimento, quando ele assume o risco de produzir o crime numa situação que há alta probabilidade dele ocorrer, se o agente assim agir. Porém, lá no nosso Código Penal Militar, nós temos lá no artigo 33, inciso 1, escrito da mesma forma que no CP Comum, que o dolo é sim a mesma coisa, é quando o agente tem a intenção de produzir o crime ou assume o risco de produzi-lo. A única diferença é que o Código Penal Militar adota a teoria do causalismo neoclássico, que coloca o dolo na culpabilidade. Mas em ambos os casos, no CP Comum e no Código Penal Militar, nós temos, se nós tivermos a teoria tripartida, que é o crime é fato típico, antijurídico e culpável, nós temos um fato que não seria criminoso, um fato que não é crime. No CP Comum, por fato atípico, e lá no CPM, no Código Penal Militar, por ausência de culpabilidade, se nós excluirmos o dolo e não houver crime culposo da mesma forma, previsto na legislação, nós excluiríamos o crime. Ok? Até aí, tudo bem? É meio complicado, eu sei, mas eu prometo para vocês que vai piorar. Quer ver só? O nosso herói das trapalhadas militar, nosso soldado Bilones, está em patrulhamento noturno e de repente ele vê na escuridão, ele abandona sua viatura e vai fazendo uma conduta de patrulha, ele vê num dos becos Noia, um moleque de 16 anos de idade, encostado no muro, fumando seu cigarrinho de marihuana. O fato é, Bilones simplesmente pega a sua arma .40, aponta na direção de Noia, até mira, faz aquele, põe a linha pra fora e até mira, e efetua um disparo de sua .40. Nisso, a munição vem, atinge Noia bem no meio dos olhos, arrebenta o fundo de seu crânio, espalhando miolos em toda a parede, e Noia cai desacordado, ainda com o cigarrinho de marihuana em sua boca, evidentemente morto. Pergunta: nós estamos diante de qual crime? Muito bem, evidentemente você deve ter falado homicídio. Certo, homicídio de qual tipo? Ah, doutor, ele atirou .40, pegou crânio, doloso, ele quis matar, certo? Homicídio doloso. Até aí, correto. Mas qual tipo de dolo? O dolo direto ou o dolo eventual? Lembrando, o dolo direto é aquele que o autor tem a intenção de produzir o crime. O dolo eventual é aquele que ele assume o risco.
Os dois são dolos, os dois são homicídios dolosos. Mas para a gente entender o que significa, qual dos dois você acha que se enquadra? Resposta: na verdade, nós nunca teremos 100% de certeza. Como assim, doutor? Simples, porque o dolo é algo interno da cabeça da pessoa. É como se nós tivéssemos que invadir a consciência da pessoa e entender e descobrir qual é a sua real intenção. Porque se Bilones mirou e atirou com a intenção de acertar, mirando na cabeça de Noia, na intenção de acertar, acertou e Noia morreu, é dolo direto, evidentemente. Mas Bilones, muito do ligeiro, diz: eu não queria acertar, eu quis dar um susto. Eu mirei do lado da cabeça dele, porque eu tinha certeza que se eu acertasse ele ia sair correndo, ia fugir, ia me levar para os seus comparsas vendedores de tóxicos. Mas eu errei. Eu errei e ele morreu. Nesse caso, seria dolo eventual. Mudaria alguma coisa na vida de Bilones? Claro que não, porque ainda assim é dolo. Porque você tem que imaginar que quem mira uma .40 em direção à cabeça, ainda que próximo de uma outra pessoa, assume o risco de acertar aquela munição na têmpora do indivíduo e matá-lo. Isso é totalmente previsível por todas as pessoas com QI médio. Então nós estaríamos diante de um dolo eventual. Certo? Começou a captar? Vamos piorar. Mesmo exemplo. Bilones, calada da noite, Pans tá lá, vê Noia com seu cigarrinho de marihuana. Só que Bilones é muito do ligeiro, ele é muito esperto. Dessa vez Bilones pega uma granada luz e som e fala: vou assustar esse Noia. Tira o pino e bem silenciosamente arremessa a granada de luz e som bem perto, bem próximo assim, vai até com a distância de segurança, vai uns 15 metros, 10 metros de Noia. Até então, este é o fato. Porém, Bilones, muito do azarado, não percebe que joga a granada bem próximo a containers de querosene, gasolina que alguém tinha ali deixado. E quando a luz e som explode, uma explosão enorme acaba por ferir mortalmente na mesma hora, arrancando a cabeça de Noia, que vem a óbito no local. Pergunta: estamos diante de qual crime? Homicídio? Muito bem, você é um cara muito inteligente. Agora eu te pergunto, doloso? Supondo que Bilones não tinha a menor noção que ali tinha uma grande quantidade de combustíveis e o fez por negligência e imprudência, apenas para zoar com Noia, nós estaríamos diante de um crime culposo. Bilones quis assustar e explodiu tudo e acabou matando. Mas ele foi negligente, imprudente, não cumpriu normas da instituição, regulamentos internos, não verificou onde jogava, utilizou o armamento de uma forma irresponsável. Acabou ocasionando a morte de uma terceira pessoa. É um homicídio culposo, certo? Mais ou menos. Vamos supor, então, que Bilones sabia que ali tinha combustível. E ele sabia que ali, ao explodir tudo, ia com certeza voar destroços, ou até mesmo o raio da explosão ia destroçar Noia. Que crime é? Estaríamos diante de um crime doloso, de um homicídio doloso novamente. Ah, doutor, mas aí é muito difícil de comprovar. Exatamente, esse é o brilhante trabalho da defesa. Ah, doutor, mas poderiam tentar meter um dolo eventual nele nesse caso? Provavelmente a polícia, a corregedoria, a delegacia de polícia, o Ministério Público tentariam colocar um dolo eventual nesse caso, obviamente. Imaginando que quem joga uma granada num lugar cheio de gasolina sabe o risco que corre. Então ainda fica difícil pra gente discutir esse caso. Mas eu vou discutir no próximo exemplo. Na mesma situação, na calada da noite, Bilones vê Noia com seu cigarinho de marihuana. E desta vez, eu não vou falar uma arma de airsoft para não fazer um link muito forte, mas eu vou pegar um estilingue e uma bolinha de gude. Bilones, de repente, quer zoar e pega o seu estilingue com uma bolinha de gude e mira em direção às pernas de Noia. Uma nítida intenção, até comenta com seu parceiro, quer ver ele sair correndo? Quer ver ele sair correndo? E pá! E solta a sua bolinha de gude a 300 km por hora. Não sei se chega nisso, tô supondo, tô dramatizando. Mas errando as pernas,
a bolinha pega no meio das bolas de Noia, que, morrendo de dor, cai e mete a têmpora na calçada e vem a óbito no local. Pergunta: estamos diante de qual crime? Estando as condições narradas da forma que eu narrei, que Biloni só queria zoar e acabou lesionando e matando Noia, nós estamos diante de um crime de lesão corporal com resultado morte. Porque Bilones, em sua vontade livre e consciente, tinha a única intenção de machucar, de lesionar as pernas ou até mesmo as partes baixas de Noia. No entanto, esse dolo malicioso de fazer condutas não previstas no seu regulamento acabou ocasionando a morte. Então, nesta situação, nós temos lesão corporal com resultado morte. Ah, doutor, mas com certeza vão meter um homicídio nele. Não tenha dúvida. Mas aí entra de novo na discussão do airsoft. Normalmente, um estilingue com uma bolinha de gude mirada nas partes baixas não tem potencial lesível suficiente para matar, o que já demonstra nitidamente que não houve ânimos necandi, não houve intenção de matar de Biloni. E a tese elaborada pela Polícia Civil no caso de airsoft, e eu replico aqui no meu exemplo, é absurda, porque você, ao meu ver, não tem como você enquadrar uma tentativa de dolo eventual, sendo que no dolo eventual não há intenção de matar, não há intenção de produzir o resultado. Não é lógico afirmar: quem atira de estilingue nas bolas do outro assume o risco de matar. Chega a ser até irracional falar algo do tipo. É por isso que eu explico a você, ó querido policial militar, não se assuste sempre se você responder um IPM ou inquérito na Polícia Civil Federal com o título que dão para o crime que você pode vir a responder. Existem excelentes profissionais, excelentes delegados de polícia, excelentes oficiais da polícia, mas existem também péssimos. Pessoas que querem te assustar, querem te mostrar uma situação muito pior do que realmente é. E coloca lá, numa situação dessa do airsoft aí, ou dos exemplos que eu coloquei assim, coloca genocídio. Sei lá, o cara coloca o que ele quiser. O fato dele ter o livre-arbítrio de colocar na opção do computador genocídio, por quê? Crime ocasionado com um estilingue e uma bolinha de gude, não quer dizer que vai para frente desta forma, que vai ser uma condenação desta forma. Ele tem um livre-arbítrio naquele momento, um livre-arbítrio técnico, vamos dizer assim, um conhecimento discricionário, uma avaliação discricionária para colocar o crime que ele reputa como plausível. Mas se durante a apuração não ficar caracterizado todo aquele tipo penal descrito por ele no título, vai cair, vai ser desclassificado. Então quer dizer que não é motivo para preocupação? Claro que é, meu povo. Aqui é Brasil. Não são raros casos absurdos de condenações absurdas, principalmente de pessoas que não têm dinheiro para tratar um bom advogado. No Brasil nós temos casos absurdos que a vítima reconheceu a pessoa simplesmente pela cor do olho, só temos isso nos autos e o cara foi condenado por estupro, por homicídio e etc. Sem mais nenhum outro elemento comprobatório. E é por isso que vocês têm que tomar cuidado. Não subestimem quando isso acontecer. O sistema é feito para que várias autoridades tenham contato com o caso. Então, primeiramente você tem o delegado de polícia, o oficial de polícia judiciária, aí você tem o Ministério Público, aí você tem o juiz de primeira instância, aí você tem o juiz de segunda instância, de repente você tem até os ministros dos tribunais superiores. Nós temos casos que todos erraram e foi feita uma condenação super injusta. E quem que é o grande salvador da pátria neste caso? Pode fazer Bilones responder por uma lesão corporal com resultado morte, ao invés de um homicídio qualificado por motivo torpe no caso da bolinha de gude. O seu advogado. Sabe aquele que você insiste em pagar R$70 por mês numa associação? Então, é esse cara que vai te salvar. Escolha melhor aquela pessoa que vai te tirar dessa situação. Forte abraço. Até o próximo vídeo.